Olá, muito boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para juntos refletirmos acerca do nosso tema de hoje. Gratidão pelo convite do Centro Espírita Consciência e Vida, na pessoa da nossa irmã Fátima, da nossa irmã Jade. Eu gostaria muito de agradecer a vocês a oportunidade de estarmos juntos hoje, nesta noite, para refletirmos acerca do nosso tema que é Anjos Guardiães, Espírito Protetor e Familiares. Então nós vamos refletir sobre esse tema e que saiamos daqui com o coração cheio de alegria, cheio de luz, cheio de paz, porque o tema de hoje é muito gostoso da gente refletir e abordar. Porque trata do nosso anjo protetor, do nosso irmão querido que está próximo de nós. Mas antes da gente iniciar as nossas reflexões, vamos orar, vamos sintonizar com o plano maior. Então vamos respirar e agradecer ao Mestre Jesus por esta oportunidade bendita, Senhor, de juntos, mais uma vez, estarmos reunidos em Teu nome, para aqui refletirmos, Senhor, acerca desse tema maravilhoso que é sobre o nosso Espírito Protetor, o anjo guardião. Que possamos, Jesus, receber todas as influências dos amigos protetores, dos amigos trabalhadores, daqueles que ombreiam conosco neste trabalho fantástico que é o trabalho da Tua Seara. Permite, Mestre querido, nesta noite, juntos, nós aqui do plano material e os amigos do plano espiritual, estudarmos esse tema maravilhoso que vem, sobretudo, nos clarear de forma maravilhosa desses iluminados espíritos que se encontram do nosso lado o tempo todo. Isto é, sem dúvida alguma, um consolo e um alívio para a nossa encarnação, para a nossa trajetória, rumo ao progresso, rumo à luz. Muito obrigado, Senhor, e permite que nós demos por iniciada a nossa atividade de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, muito boa noite. Gratidão por estar aqui. É uma alegria muito grande reencontrar vocês, internautas do Centro Espírita Consciência e Vida. Então, como eu dizia, o nosso título é Anjos Guardiães, Espírito Protetores e Familiares. Este tema, este assunto, está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, onde trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Um tema extremamente interessante, muito interessante, para a gente refletir. Então, só para vocês terem uma ideia como esse tema é tão importante, eu estou aqui com o Livro dos Espíritos e este tema começa na questão 489. E Kardec aborda da questão 489 até a questão 521. São exatamente 33 questões, 33 perguntas e 33 respostas acerca do tema. Lógico que não nos daria tempo suficiente para a gente abordar as 33 questões. Mas eu selecionei aquelas que é de importância a gente ter conhecimento.
E para mim já nos basta, no sentido de entendermos o quão é importante a gente saber, ter acesso a estas informações à luz do Espiritismo, desse espírito amigo, desse espírito guardião, esse anjo da guarda. Então, meus irmãos, antes da gente iniciar, né, eu trouxe aqui umas perguntinhas para nortear as nossas reflexões. Então, primeiro, antes de tudo, para a gente entender o que vem a ser um anjo guardião ou um espírito protetor, é interessante a gente saber: espírito? Existe espírito? Porque pode ser que aqui, caríssimos internautas, não sejam todos espíritas, ou que sejam, e que ainda tem dúvida se nós efetivamente somos espíritos, ou se há espírito. Então, para que eu entenda que haja anjo guardião, eu tenho que primeiro ter a certeza que existe espírito. Então, uma pergunta, não é? Outra: se existem espíritos, há influência desses espíritos em nossos pensamentos? Eles influenciam os nossos pensamentos? E se há espíritos e eles influenciam nossos pensamentos, o que são anjos guardiães então? O que são espíritos protetores? Que diferença há entre espírito protetor, espírito familiar e espírito simpático? Que diferença é essa? O que é um e o que é outro? O espírito protetor está sempre do nosso lado? O que vocês acham? Será que o espírito protetor está sempre pertinho de nós? É para a gente refletir. E por último, este espírito protetor influencia em nossas decisões? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas que vão nortear as nossas reflexões, que vão basilar o nosso entendimento acerca desse tema fantástico. Então, espírito protetor, anjo da guarda, isso é do Espiritismo? Ou existe também em outras linhas de pensamentos religiosas? E eu encontrei aqui em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 21, quando tem uma passagem que ele diz assim: eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Êxodo. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Ele continua. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele. Olha que interessante. Lá em Êxodo, no capítulo 25, no livro de Êxodos, na Bíblia, no Antigo Testamento, no capítulo 25, eis que vos envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Legal? Né? Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Existe uma passagem interessante que há muito tempo a gente tinha a ideia de que o anjo guardião era só para as crianças. E possivelmente essa passagem que está no Evangelho de Mateus ensejou esse pensamento de achar que o anjo guardião era só enquanto criança, enquanto nós, enquanto criança, ou as crianças no geral. A passagem diz assim, capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então,
Jesus estava caminhando com seus discípulos e de repente vem umas crianças ao encontro do Cristo. E os discípulos vão ali querer retirar os meninos para não perturbar o mestre, e o mestre disse: não, deixa vir a mim as criancinhas. Não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos... Então, através dessa passagem, ensejou-se a ideia de que anjos era para criança. Mas não, meus irmãos, não era para criança. Anjo, guardião, está do nosso lado. Mas antes da gente chegar até o anjo guardião, eu vou fazer aquela pergunta que nós iniciamos. Há espíritos? Existe espírito? E aí Kardec vai responder essa pergunta no livro dos Médiuns, lá no capítulo 1, quando ele diz: os espíritos não são senão almas dos homens despojados do invólucro corpóreo. Alma dos homens despojados do invólucro corpóreo. Então, gente, há espírito. Somos nós. Enquanto nós estamos encarnados, utilizando um invólucro corporal, este corpo, nós temos alma. Quando a gente sai deste invólucro corpóreo, sai deste corpo e adentra o plano espiritual, a gente passa a condição de espírito. Então, alma quando está encarnado, espírito quando está desencarnado. Mas nós somos uma individualidade, uma inteligência, somos um espírito. Olha que maravilha! Nós somos imortais, meus irmãos. Olha que fantástico. Então, primeira pergunta, né, para nortear nossa reflexão. Há espírito? Sim. E que são os espíritos? São as almas dos homens despojados do invólucro corpóreo, né? Quando retorna para a parte espiritual. E é interessante que a gente já tenha consciência de sermos espíritos. Gente, tudo isso, esses questionamentos, é para a gente ir construindo uma ideia que lá na frente nós vamos precisar dessa ideia. Ok? Lá na frente nós vamos chamar essa ideia de agora do início. Então vamos prestar bem atenção. Então na questão 457 do Livro dos Espíritos, Kardec vem perguntar: podem os espíritos conhecerem os nossos mais secretos pensamentos? Olha que interessante. Pergunta 457. Já sabemos que somos espíritos. Agora, esses espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? O que é que vocês acham? Aí eles respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem esconder. Gente, isso é interessante. Porque aquele pensamento que está no meu íntimo, está lá escondido no fundo do meu íntimo, o Espírito já sabe, meu irmão. Então você não pode esconder nada. A gente esconde de alguém que está encarnado do nosso lado, a gente pode esconder. Mas dos espíritos, não. Então, isso é interessante a gente saber. Que é para a gente entender sobre anjo guardião. Mas vamos seguir. Bom, na questão 459, dando sequência do Livro dos Espíritos, tudo aqui que a gente está se referindo, a maioria delas é do Livro dos Espíritos. Na questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos?
outra pergunta. Não vamos confundir com a pergunta anterior. A pergunta anterior é se os espíritos conhecem os nossos mais secretos segredos, mais íntimos. Ele diz que sim. Agora a pergunta é: influem os espíritos nos nossos pensamentos, nos nossos atos? É uma outra pergunta, extremamente importante. E aí eles respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, meus irmãos queridos do Consciência e Vida, os espíritos conhecem os nossos segredos e os espíritos nos influenciam e muitos deles nos dirigem. Então veja a importância de tudo isso para que a gente chegue no nosso tema, que é anjo guardião, espírito protetor. Então existe espírito conhece nossos segredos, espírito influencia nos nossos pensamentos. Então, essa influência, que é importante a gente também trazer aqui, é a influência tanto é para o bem, quanto para o seu contrário. É interessante a gente entender isso. Se a gente já sabe que esses espíritos se influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos, eles podem influenciar para aquele pensamento no bem e podem influenciar para aquele pensamento no mal. Depende de nós. Depende do campo. Depende da sintonia. Opa! Então, se eles influenciam nos nossos pensamentos, deveremos fazer o quê? Vigiar os nossos pensamentos. Lembram? Orai e vigiai. Porque, meus irmãos, assim como eles nos influenciam para o bem, pode influenciar para o contrário. E aí, quando a gente entra nesta sintonia, para sair é um tanto quanto difícil. Requer abnegação, requer paciência, requer tolerância, requer vontade. Então é interessante a gente refletir sobre isso. Bom, aí a gente agora chega na questão 489, que é a questão do Livro dos Espíritos, quando ele inicia os questionamentos acerca do que vem a ser anjos guardiães. Então ele pergunta: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Kardec, os espíritos respondem, há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Então, Kardec perguntou, questionou. Meus irmãos, existe, há espíritos. Aqui, Kardec já tem a certeza da existência do espírito. Kardec aqui já tem a certeza de que eles influenciam. Kardec já tem a certeza que ele conhece os nossos mais íntimos segredos. Agora ele pergunta: existe um anjo que se liga particularmente conosco? E ele diz: sim, há um irmão espiritual, o que chamar de bom espírito. Questão 489. Muito bem. Na questão 490, Kardec vem perguntar: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E a resposta, meu irmão, é o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Opa! Para! É um espírito protetor. Anjo guardião é um espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Opa! Quer dizer que aquele amigo, aquele irmão, aquele coração que ombreia comigo aqui,
É um anjo da guarda? Não, nós não podemos dizer que ele é um anjo da guarda. Ele pode me proteger de todas as circunstâncias. Ele pode me proteger numa condição financeira, numa condição de saúde. Este irmão pode me ajudar do que seja, mas ele não é o meu espírito protetor. Por quê? Porque ele não é de uma ordem elevada. Perceberam? Então, o espírito, para ser anjo guardião, o espírito protetor, ele tem que ser ou pertencer a uma ordem elevada. E aí, para a gente relembrar o que são espíritos, ou o que são as ordens dos espíritos, no sentido de ordem, não de ordem de ordenar, né? Como ele fala aqui, de ordem elevada, de classe, né? De hierarquia, esse é o entendimento. Eu vou trazer rapidinho, falar um pouquinho sobre a escala espírita. Então nós temos, na questão 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, que ela vai da terceira ordem à primeira ordem. Então, quem são os espíritos de terceira ordem? São os espíritos imperfeitos. E quais são os atributos desses espíritos imperfeitos? A vingança, a inveja, a antipatia, a sensualidade, a promiscuidade, o ciúme, o orgulho, o egoísmo. Todos esses atributos são de espíritos imperfeitos, de terceira ordem. Na segunda ordem, encontra-se os espíritos bons, ou seja, eles têm o desejo do bem. Eles não têm mais o desejo do mal. Eles só têm o desejo do bem, o desejo de bondade. O bem predomina. Esses são os espíritos de segunda ordem. E aqui já começa a ordem, né, dos espíritos protetores, dos nossos anjos guardiães. Espíritos que são extremamente, já com um grau de evolução, extremamente evoluídos. Porque eles respeitam, eles não têm mais o desejo da maldade. Isso não é um atributo de espírito dessa ordem. E tem a primeira ordem, que são os espíritos puros. Estão lá no topo, chegaram. Esses espíritos não conhecem. Eles já se desfizeram do mal, desses sentimentos, mas não sabem o que é isso. Esses espíritos não... Eles nem lembram que existe isso. Porque não faz parte do meio. Então, meus irmãos, espírito protetor é espírito de ordem elevada, pertencem à ordem elevada. É por isso que aquele companheiro, colega, amigo, pai, irmão, tio, avô, ele não pode ser um espírito, enquanto encarnado, anjo da guarda, protetor, porque ele está na mesma trajetória nossa. Ele não pertence a uma ordem elevada. Por mais que você respeite e queira chamá-lo assim. Mas ele não pertence a esta classe. Ok? Foi só para a gente dar uma relembrada. Bom, então se eu já sei que existe espírito que influencia nossos pensamentos e que o espírito, para ser um anjo guardião, é um espírito que pertence a uma ordem elevada, na questão 491, Kardec pergunta: qual a missão do espírito protetor? E aí ele responde: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Gente, o que é que nós estamos esperando para sintonizar com este amigo? A missão desse coração amigo é a de guiar
nos ajudar. O que é um guia? É aquele que vai orientar, né? Ele vai nos ajudar, ele vai contribuir com a nossa trajetória, auxiliar nos conselhos. Quantas vezes a gente fecha os ouvidos aos conselhos do nosso irmão protetor? Quantas vezes a gente insiste em tapar com a nossa insistência orgulhosa de não querer ouvir? Meu filho, não vá por aí. Meu filho, não faça isso. Meu filho, não pense isso. Pare de pensar isso. Isso não vai agregar em nada. Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a gente fecha os ouvidos para estes conselhos? Quantas vezes esse irmão não levanta o nosso ânimo? Bora, levanta. Você está triste? Não, não fica triste. Eu estou aqui. Eu estou aqui, me chama. Eu estou do teu lado. Estou aqui, me chama. Ele influencia ao chamá-lo. Então, meus irmãos, é muito consolador saber de tudo isso. É muito interessante saber de tudo isso. Bom, na questão 492, Kardec pergunta: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? O que vocês acham? Esse espírito protetor está conosco desde o nosso nascimento? Aí ele diz, desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita. Ou seja, mesmo a gente desencarnando, este amigo espiritual pode nos acompanhar na erraticidade. Quando a gente retorna para a parte espiritual. Depois da morte. E mesmo através de muitas existências. Que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, gente, por mais que a gente ache que uma encarnação é muito tempo, que a gente passa aqui 60, 70, 80, 90 anos, é muito tempo, os espíritos falam para nós que é curtíssimo. Que é, um piscar de olho. Tempo é uma pedra preciosa. Não vou dizer se é ouro, se é brilhante, se é... Tempo é uma pedra preciosa. Tempo a gente tem que aproveitar o máximo, porque é muito rápido. Então, esse amigo espiritual nos acompanha desde o nosso nascimento até muitas das vezes depois do nosso desencarne. E continua esse longo caminho, muitas das vezes penoso, Kardec vai dizer isso para nós lá na frente, de forma penosa, mas dedicado a nos ajudar. Bom, continuando, na questão 499, Kardec pergunta: o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele perca de vista? Tipo, eu sou anjo protetor, vou dar um tempo desse rapaz, ele está insistindo muito nas coisas erradas. Nós não podemos esquecer que o espírito protetor é de uma ordem elevada. Então, esse sentimento nosso não vamos atribuir ao espírito protetor. Então ele responde: há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto ao seu protegido. Não é necessário. Sabe por quê? Esse espírito é de uma ordem elevada. Pensou, ele está aqui. Esse espírito, ele não necessariamente tem que estar do nosso lado o tempo todo. Pensou, ele está conosco, mas ele não nos abandona.
Há uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos que eu não trouxe para cá, para nossa reflexão, mas eu me lembrei dela aqui, que eu estava estudando todo o capítulo. Ele fala que, ele pergunta se o espírito protetor deixa o seu protegido. É uma outra pergunta que tem aqui. E ele responde dizendo o seguinte: ele só deixa para uma outra missão. Então ele tem essa missão de acompanhar você, mas ele só te deixa se ele tiver uma outra missão, mando por uma ordem superior. Mas vai vir um outro para substituir. Sozinho você não fica, meu irmão. Nem querendo. Bom, para que a gente entenda essa questão de ele não estar próximo o tempo todo, mas pensou ele estar, eu trago a questão 89 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Essa pergunta, meus irmãos, é só para a gente entender que o espírito não tem necessidade dele estar do nosso lado o tempo todo, tá? Ele pode estar fazendo outros afazeres. Mas por isso que eu trouxe essa pergunta, para você ver a velocidade que o espírito está do nosso lado. Então, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? O espírito responde: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então, percebam que ele pensou, já está do seu lado. Então, eu só trouxe essa questão para a gente entender, né, que esse espírito de ordem elevada, ele tem essa possibilidade de se locomover a rapidez do pensamento. Então ele não precisa estar do seu lado constantemente, ok? Bom, para abrilhantar as nossas informações acerca do anjo guardião, eu trago aqui 2 mensagens da nossa irmã Joana de Ângeles, que está no livro Momentos Enriquecedores. Olha o que Joana diz a respeito dos nossos amigos guardiães. Ela diz assim: os anjos guardiães são embaixadores de Deus para tudo. Gente, nós temos amigos espirituais que são embaixadores de Deus. Nós temos noção do que é isso? Você imagina isso? E ela continua, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Então, esta é a missão dos espíritos protetores, dos anjos guardiães. São embaixadores de Deus. São outorgados por Deus. É dado uma missão. Você imagina Deus chegar e dizer assim: ô fulano, você a partir de agora vai seguir aquele ali, ó. Vai ser o anjo guardião dele. Isso é muito esclarecedor e isso é muito confortante. Isso é muito consolador. Isso é motivo de muita felicidade a gente ter acesso a estas informações, vinda de um espírito de escol, da estirpe de Joana de Ângeles. E ela continua: os anjos guardiães trabalham infatigavelmente pelo bem, no qual confiam com absoluta fidelidade, infundindo coragem àqueles a quem protegem, mantendo a assistência em qualquer circunstância, na glória ou no fracasso, nos momentos de elevação moral e naqueles outros de perturbação e vulgaridade. Meus irmãos, é muito libertador isto. É muito maravilhoso você ter acesso a essa informação de que você tem um espírito protetor do seu lado e que muitas das vezes, ou quase todas as vezes, a gente se inquieta.
Aí vem a questão 495 que Kardec pergunta. Ele faz a seguinte pergunta: poderá dar-se que o espírito abandone o seu protegido por se mostrar este rebelde aos seus conselhos? Olha que pergunta. O espírito protetor abandona seu protegido por este se mostrar rebelde aos seus conselhos? Sabe quem vai responder essa pergunta do Kardec? Dois espíritos, São Luís, Santo Agostinho. Somente. Eles respondem: afasta-se quando vê que seus conselhos não são... afastam-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas, tem um mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Para com isso. É um espírito de elevada ordem. Pertence à elevada ordem. Então ele respeita a sua vontade. Se você quer continuar na rebeldia, ele respeita, mas não te abandona. E eles continuam, eles comentam: não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Gente, ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham uma bela missão. Gente, olha que fantástico, meus irmãos. Estão ao vosso lado por ordem de Deus. Onde quer que estejais, estão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estais separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo a vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhe ouve os ponderados conselhos. E aí, meus amigos, quem respondeu? São Luís e Santo Agostinho. Meus irmãos, meus amigos queridos do SEV, que esclarecimento fantástico acerca do anjo guardião. Que maravilhosa informação é essa que nos oferece um outro olhar para este amigo espiritual. O quão é consolador tudo isso para nós. E a doutrina espírita possibilita, oportuniza esse entendimento para a gente. Então, meus irmãos, é muito consolador. Esse é o termo que eu só consigo dizer para vocês. E gratidão mais uma vez por esse tema, porque me fez refletir muito sobre esse amigo espiritual que eu não tinha ideia. Já tinha lido, mas não agora com esta reflexão de quanto é importante esse protetor na nossa vida, na nossa existência. E aí, meus irmãos, vem aqui a pergunta: que diferença há entre protetor espiritual, espírito familiar e espírito simpático? E ele responde: há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, um amigo da casa.
Então, Kardec vem fazer um comentário e responde, né, e comenta cada um. Então ele diz o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e a ajudá-lo a progredir. É sempre de uma natureza superior à do seu protegido. Então Kardec vem confirmar aquilo que nós estudamos lá na questão anterior. É de natureza superior ao seu protegido. Então, aquele que não é de natureza superior a nós não pode ser nosso anjo da guarda. Ele é sim um amigo, um confidente, alguém que a gente tem muita estima, mas anjo guardião, anjo protetor, tem que ser de ordem elevada, porque tem que estar acima da gente. É bem lógico, né? Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida do seu poder. Poder este frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes poucos adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão dos seus espíritos protetores. Então, os espíritos familiares são esses corações que muitas das vezes partem, voltam para o plano espiritual e ficam ali do nosso lado, dando um conselho, nos acompanhando, mas não são de ordem elevada, são espíritos familiares. E os espíritos simpáticos? Bom, os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos. Agora tem um negócio importante, tanto no bem quanto no mal. Então, quando a gente fala assim, espírito simpático, é porque simpático é um nome bonito, né? Simpático de simpatia. Mas o espírito simpático tanto pode ser aquele que vem nos orientar para as coisas boas quanto para as coisas más. A duração destas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Então, da feita que eu atraio, da feita que a minha sintonia está, eu vou atrair esses espíritos simpáticos, sejam eles do lado bom, sejam eles do lado contrário, né? Do lado do mal. Então, eis aqui a diferença de cada um. O protetor espiritual influencia em nossas decisões? O que é que vocês acham? Já para a gente chegando ao nosso encerramento. O protetor espiritual, o anjo protetor, o anjo guardião, ele influencia em nossas decisões? O que é que vocês acham? Depois de tudo isso que a gente construiu. Bom, ele responde: a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Opa! Então, a influência dele é até onde respeita o nosso livre-arbítrio. A decisão é nossa. A decisão não é do nosso anjo protetor. Ele orienta, ele aconselha, ele auxilia, ele protege, ele vibra, ele chora, ele ri. Ele faz tudo por nós, mas ele deixa a gente seguir. Ele deixa a gente caminhar. Ele não põe uma parede na nossa frente e vai dizer assim: opa, não, agora é comigo, eu vou. Não. Ele deixa a gente à vontade para a gente seguir. Claro que a gente estuda na doutrina espírita que o nosso livre-arbítrio tem uma certa limitação, mas não é o foco ainda da gente estudar isso. O foco aqui é o espírito protetor influencia em nossas decisões. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Não avançareis na senda que vos há de conduzir a Deus. Então, o Espírito respeita.
Ele nos protege, ele faz tudo conosco, por nós, mas ele respeita a nossa liberdade. E aí, meus amigos queridos do Consciência e Vida, para a gente finalizar, tem uma mensagem que está lá no Livro dos Espíritos em Prolegômenos, onde ele vem dizer assim: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sob as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Então é esta mensagem que seu amigo aqui deixa a todos vocês os corações, de que esses bons espíritos, eles nos dão assistência, mas eles também respeitam a nossa liberdade. Eles estão conosco todo momento, mas eles também respeitam a hora que a gente fecha os ouvidos para eles. Mas para eles retornarem junto de nós, a estarmos conosco, é só chamá-los, é só pensar. Então, meus irmãos, isso para mim é muito enriquecedor, porque a gente fica, a partir de agora, tendo a certeza de que nós temos um anjo protetor, um espírito amigo, um anjo guardião, um amigo que vai nos conduzir na nossa trajetória, nos aconselhando, nos levando para o bem, fazendo com que a gente caminhe, que a gente cresça, que a gente progrida. Mas ele respeita a nossa liberdade, respeita as nossas atitudes quando a decisão é nossa. Então, isso é de um conforto muito grande, porque nós estamos passando por um momento muito conturbado. Há uma inquietação geral, mas lembre-se de que este amigo está com você. Lembre-se que tem um coração amigo do seu lado, contigo, caminhando contigo. Então, meus irmãos, mais uma vez, gratidão ao Consciência e Vida. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco. E não esqueçam, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muita paz, muita saúde. Cuidem-se, tomem cuidado. Ciência, e vamos seguir em frente, porque o mestre de todas as horas é o caminho. Muita paz e muita luz a todos vocês.